Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Marcelo Barga, eu sou um sócio proprietário de uma empresa chamada Bio4, uma empresa originalmente brasileira, que se aventurou nesse mundo de leveduras desde 2008. Eu sou formado em engenharia bioquímica, trabalhei com fermentação, fiz o meu mestrado nessa área, trabalhei também numa empresa multinacional, desenvolvendo leveduras para diversas aplicações. E em 2008 constituímos a Bio4, ou Bio4, uma empresa que iniciou incubada na universidade, no qual também fui professor, durante 10 anos, desde 2008 até 2018. E aí a gente fez uma progressão da empresa em 2018, tendo a nossa sede própria, produzindo as nossas leveduras para diferentes aplicações. Desde produção de etanol, combustível e bebida. Tá? O que eu tenho para falar hoje para vocês é um debate para a gente tomar a consciência com relação ao controle de qualidade dentro da cervejaria e as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Tá? E vocês vão se surpreender de uma ferramenta que vocês têm e não utilizam com frequência. Ou você tem um pessoal que possui essa ferramenta até mesmo melhor que para fazer algumas análises no controle de qualidade da tua cerveja acabada. Pois bem, quando a gente fala em controle de qualidade e o foco está em cima da levedura, a gente entende que ela é uma máquina de produzir compostos voláteis, álcool e gás carbônico. Mas como toda máquina, a gente tem que acertar parâmetros de processo e dar as condições para que ela possa desenvolver melhor e entregar o que a gente espera. Pois bem, lembre-se, a gente está trabalhando com um ser vivo. E o ser vivo é uma máquina complexa de reações enzimáticas que vão te entregar determinados resultados. Claro, ao longo da evolução, a gente aprendeu os principais parâmetros do processo, o que controlar neles para que ela entregue os aromas que a gente espera. Mas falando em aroma, não adianta nada a gente falar em aroma se a gente não tem um controle de qualidade. Eu, quando comecei a empresa em 2008, muito mais cabelo e pretos. Trabalhar com levedura deixa a gente um pouco careca, acreditem, né? Porque muitas vezes a gente espera que ela faça, tenha um resultado e é totalmente um oposto. E quando eu constituí a empresa e a gente fala em processo, eu não entendia por quê, mas dentro da universidade a gente fala muito em procedimento. Faz um artigo, nesse artigo tem um método para fazer uma análise, desse método a gente tem um passo a passo. Foi baseado no artigo em alguém que validou aquilo. Então, tudo que eu tenho para falar para vocês não é o Marcelo que inventou. O Marcelo que está falando. Nada mais é processos e procedimentos que já foram validados e são oficiais, é discutido por um grande público de pesquisadores e especialistas na área, de como fazer o controle de qualidade. Nada mais é do que eu traduzir isso e vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível, ok? Controle de qualidade começa com procedimento. Controle de qualidade começa com a montagem do laboratório. Há uns 6, 7 anos atrás, a gente fez uma enquete com as cervejarias e a enquete era mais ou menos assim. Você possui um laboratório dentro da cervejaria? Sim, porque precisa, né? O Ministério da Agricultura, quando tu vai registrar a tua cervejaria, precisa de um laboratório. Que equipamentos tem dentro do laboratório? 100% das cervejarias responderam que era o principal equipamento dentro do laboratório é a geladeira. E eu perguntava, dentro da geladeira tem o quê? Normalmente, lúpulo. O lúpulo é para estar dentro da geladeira do teu laboratório? Obviamente que não. O segundo equipamento mais tinha dentro do laboratório era a balança, que era utilizado para quê? Pesar o lúpulo. E, em menor quantidade, um microscópio, em muito menor quantidade, outros equipamentos, como autoclave, que são utilizados para as análises microbiológicas. Mas essa não foi a parte assustadora. A parte assustadora foi quando eu pergunto, e aí, você já teve problema de contaminação? Mais da metade respondeu que não. Como é que você sabe se tem problema de contaminação ou não teve? Se você não faz análise. Ah, por reclamação dos clientes, não é isso?
A contaminação, a gente sabe se tem problema ou não. Quando eu chope dentro de um tanque pronto, carbonatado, está frio. Como é que um contaminante que está lá vai se desenvolver e mostrar a cara dele? Ele vai se desenvolver num barril de chope. E aí a história desse barril, passando por temperaturas elevadas, favorece a contaminação desenvolver e afeta o tal famoso shelf life. E aí a gente sabe que tem problema de contaminação. Né? E mais da metade falou, não, eu não tenho problema de contaminação, mas sim, tu tem. Quando um cliente reclama que o teu barril está azedando, que o barril está carbonatando mais do que deveria, é porque tem algo trabalhando ali em desfavor do teu produto. Tá? Então, a montagem de um laboratório envolve algumas premissas. Evitar fluxo de processo. Da mesma forma que a gente entende que dentro de uma fábrica eu tenho que ter fluxo de processo, o laboratório é uma mini fábrica. Então, primeiro, aonde que é feita a limpeza dentro do laboratório, aonde que é feita a pesagem, aonde que é feito o preparo do material, aonde que é feita a análise. Não é tudo desorganizado, tem fluxo. Por mais que seja bancadas, um lado é a limpeza, onde vai ter uma pia, uma estufa de secagem. Outro lado é a pesagem, a sala onde vai esterilizar o material e a sala onde vai fazer as análises microbiológicas, que é uma sala mais restrita ainda, para que você não tenha uma contaminação cruzada e atrapalhe a tua análise. A outra coisa, materiais, paredes, piso, assim como uma fábrica, tem de ser fácil limpeza. Somente a entrada de pessoas treinadas, para que evite levar contaminação para dentro do teu laboratório. Não é o operador o responsável de entrar dentro do laboratório para entregar uma amostra. Tem grandes cervejarias que a responsabilidade de coleta da amostra é do laboratorista. Porque uma análise de controle de qualidade começa uma boa coleta de amostra. Pensem vocês, uma má coleta de amostra, porque não desinfetou o ponto de amostragem. Vai contaminar aquela amostra. O problema não está no teu produto, está no ponto de amostragem. Vai te dar um resultado positivo para a contaminação. Qual que é a consequência disso dentro do processo, para o cervejeiro, para o operador? É um estresse grande. E, de fato, o teu produto está ok, o problema foi da coleta. Tá? Então, pessoas bem treinadas. Além disso, elaborar procedimento operacional para tudo que você fazer, até para lavar as mãos. Como pesar, como limpar a balança, tudo. Manutenção, aferição dos equipamentos. E a aferição é um item importante. Porque para vocês pode ser que dentro de um processo meio grau Celsius não faça tanta diferença, mas para um laboratório faz grande diferença. 1 grama a mais ou 10 gramas a mais de lúpulo num tanque de 1000 litros não faça tanta diferença no amargor final, mas para o laboratório vai fazer diferença. Então, aferição desses equipamentos, controle desse material, reagentes, conta com relação à qualidade e da mesma forma que você tem boas práticas de fabricação no teu processo, que é um manualzinho que tu entrega para o teu operador, tu tem que ter as boas práticas de laboratório, que é um manualzinho que tu vai entregar para o teu laboratorista. Vai falar a roupa que ele tem que usar. Um laboratorista de uma empresa de alimentos ou de bebidas não pode ir com perfume. Não pode ir com maquiagem. Não pode ir com brinco. Não pode ir com relógio. Da mesma forma do processo. Tá? Então, dito isso, vamos para um laboratório básico de mais ou menos 15 metros quadrados, onde eu separo numa área suja básica e uma área limpa. O que é a área suja para um laboratório? A área de limpeza, a área de pesagem, a área de esterilização, desinfecção do material. A partir do momento que eu tenho material estéril, eu tenho já uma área limpa, que daí envolve o laboratório de microbiologia. E o laboratório de microbiologia consiste basicamente numa bancada, estufa, eventualmente pode ter uma geladeira para guardar somente material limpo, estéril, e uma capela de fluxo laminar. Para eu fazer os procedimentos, a capela de fluxo laminar permite com que o ar seja filtrado e limpo para eu possa manipular, para justamente não ter essa contaminação cruzada. Agora, não tem uma capela de fluxo laminar, eu uso um bico de Bunsen e manipulo ao redor da chama, acreditando que isso pode ser suficiente? Não é o suficiente.
pode ter uma contaminação cruzada e trazer consequências de você acreditar aquilo como um falso positivo e aí ter que desenrolar uma nova asepsia, enfim, tá? Então vejam, o que a gente espera dentro de um laboratório de controle de qualidade? Uma autoclave está aqui, normalmente num cantinho lá. Uma pia para limpeza, a área de limpeza aqui no B. O microscópio, mas espera aí, o microscópio pode estar na área suja? Pode. Porque a função do microscópio é eu tirar uma análise que eu coletei do meu processo, que é uma simples amostragem do fermento, para fazer uma contagem de viabilidade, que a gente chama de contagem de células. Não é um plaqueamento. Se tiver uma contaminação cruzada na amostragem para contagem de célula no microscópio, essa contaminação cruzada não vai interferir na análise. Então, sim, o microscópio pode estar nessa área tida como suja. Pode estar na microbiologia? Pode, é mais preferível até. Balança analítica na área suja, de preparo de material. Espectrofotômetro, que daí é um equipamento que você consegue tirar cor, amargor, o tal do IBU, tá? Com esse equipamento consegue ter procedimentos para utilizá-lo para essa finalidade. O pH-metro, o densímetro digital, eu sei que é um equipamento caro, mas estaria no laboratório físico-químico, a geladeira e a estufa microbiológica, o fluxo laminar, obrigatoriamente dentro do laboratório de microbiologia. Vejam, eu fiz um levantamento, isso pode variar para mais ou para menos, do que seria o investimento. E eu digo em investimento, não custo. Para muitas cervejarias, laboratório é custo. Não, laboratório é investimento. Qual que é a ideia de um investimento? Por que você investe tua grana lá na renda fixa? Porque ela dá um retorno. Por que você investe num equipamento? Para melhorar a tua produção ou para reduzir custos e te dar um retorno? Equipamento de laboratório e análise laboratorial e tal é investimento. Por que investimento? Você diminui perdas. Você controla melhor o teu processo. Diminui perdas com relação à contaminação. Qual que é o custo de um tanque contaminado jogado no ralo? Ah, mas não. Está contaminado, mas passa. O meu cliente vai aceitar, mas vai ter devolução. Olha só, tu invasou, tu limpou aquele recipiente, o barril, mandou para o teu cliente vai devolver. Tu vai ter que cobrir o frete disso, repor o custo. É custo. E aí o investimento está mitigando esses custos. Está te dando dinheiro. Tá? E em pensar da forma mais simples, o investimento somente no microscópio. O que te dá de retorno o investimento no microscópio? Uma melhor ideia com relação ao reuso de levedura. Que é a grande discussão que muitos perguntam. Quando a gente vai entregar a levedura, a primeira coisa que perguntam, quantos reusos eu consigo com ela? Não é mais se é qual que é o valor dela. Lá antigamente falavam, e eu tentava entender o porquê dessa ideia que o principal custo dos insumos é a levedura. Mas eu ia lá, olhava o preço do lúpulo e a quantidade de lúpulo que usa numa receita, olhava de malte, a levedura é o menor. Talvez era uma ideia do cervejeiro caseiro, que tem um custo inicial de uma levedura em torno de R$3 por litro e não reusa a levedura. Aí, realmente, eu tenho que concordar com vocês. Para o cervejeiro caseiro, é um custo alto a levedura. Para as cervejarias, é um custo baixo e muito mais baixo se você reutiliza. E eu não estou discutindo aqui produzir levedura, replicar, propagar a levedura dentro do meu processo. Estou falando somente no reuso. Pode chegar a menos de 3, 4 centavos por litro. Ela inicia alto, 40 centavos, R$1 por litro, mas com o reuso e a multiplicação que ela faz no tanque, menos de 3 centavos. Então, é importante pensar no reuso e o microscópio te dá essa possibilidade. Muitos fazem a reutilização do fermento no olhômetro, como dizem. Ah, se eu fermentei 1.000 litros o meu R0, teoricamente eu tenho fermento para 2.000 litros para um próximo batch. Como é que eu sei? Contando. Purgando aquele fermento, avaliando ele e dividindo ou mandando para um tanque de 2.000 litros. Até algumas cervejarias fazem esse escalonamento nos tanques, propositalmente, para iniciar em 1.000 litros, o custo é menor, e depois sabe que com fermento se reproduz pelo menos 2 vezes em fermentação. Tem um dobro de fermento de lama
e aí eu vou duplicando isso e reduzindo o meu custo. Tá? Quanto mais volume eu conseguir produzir, e eu estou falando redução até 3, 4 centavos por litro com R5. R0 até mais 5 reusos. Tá? Não mais do que isso. Com relação às análises, veja, eu não vou focar muito nas análises físico-químicas, que não é o objetivo, mas nas análises microbiológicas. Eu tenho que fazer análise da água. A água é o principal elemento da cerveja. Vejam, pH, a condição dos contaminantes é importante da água? Sim, importantíssimo. Porque essa água eu uso para enxágue, eu uso para limpar chão, eu uso no meu produto, né? Principalmente com relação a enterobactérias. Com relação ao mosto, vejam, qual que é a etapa mais, vamos dizer assim, sensível do processo? É o trocador de calor. Enquanto eu estou fervendo, ali eu estou esterilizando o meu mosto. Mas depois que eu passo isso para o trocador de calor, eu tenho algo extremamente rico em nutrientes e numa temperatura adequada para que qualquer coisa se desenvolva. E a gente vai discutir de uma técnica para analisar o mosto. Esse mosto tem que vir estéreo, tá? E tem como fazer essa análise. Com relação à cerveja, eu posso diferenciar entre contaminantes aeróbicos ou anaeróbicos totais, conforme a forma que eu conduzo a minha análise, a gente vai ver em mais detalhes. Leveduras selvagens ou até mesmo não Saccharomyces são também importantes contaminantes e a gente vai também falar de que cada uma dá de flavor no meu processo. O próprio fermento que eu reutilizo pode estar contaminado, tem que ser analisado, tá? E por fim, os equipamentos. Vamos começar aqui. Aqui é uma ideia do que seria de investimento, em torno de R$35 mil para um laboratório de microbiologia. Um microscópio, uma autoclave, uma geladeira, uma balança, um fluxo laminar, uma estufa, os móveis, reagente e vidraria. 30 a 35 mil reais seria um investimento no laboratório básico de microbiologia para tu conseguir fazer análise do começo ao fim, evitando desperdícios, evitando perdas por contaminação e devoluções, né? Com relação ao mosto, nós vamos focar nos contaminantes aeróbicos totais. Fui lá, preparei meu mosto e na saída do trocador eu tenho um ponto de amostragem. Cuidado com o ponto de amostragem, porque o problema pode estar no ponto e não no mosto. Então, a esterilização do ponto de amostragem, até com maçarico a quente ou a álcool, tem que ser bem feita. Nos tanques, a amostragem é numa torneirinha que é chamada de torneira de prova. Para que é a função dessa torneira? Está no nome dela. Para provar o teu produto, não para tirar a amostra para analisar o teu produto. E aí tem a concepção do tanque. Essas torneiras de amostragem são totalmente diferentes de torneira de prova na sua concepção. São torneiras onde eu tenho uma válvula diafragma, que é cara assim. E aí quando você vai comprar o equipamento, você tem equipamentos que têm a válvula correta, a válvula diafragma correta, e as válvulas que é uma válvula mais simples que não é a correta para amostragem. Então tem o custo da válvula estar inserido ou não. Tá? Você pode instalar septos na linha. Septos é uma borracha, então tu faz a solda, e aí vai ter uma borracha de silicone que vai permitir que você venha com uma seringa, fure aquele septo e colete a tua amostra de uma forma mais estéril possível. Tá? Então, o mosto, fermento, contagem, a gente vai ver viabilidade, os contaminantes e leveduras selvagens e o mesmo para a cerveja acabada. Com relação ao mosto, o que eu quero analisar? Quero analisar tudo. É um meio genérico. Existem vários no mercado, que a gente chama de agar-mosto. Você quer ver se está vindo levedura ou bactéria da onde? Do teu trocador. Para saber se o CIP do meu trocador está adequado ou não. Então, normalmente, a gente vai fazer um plaqueamento, que a gente chama, em uma placa de Petri em superfície de 0,1 ml desse mosto. Tá? Incubar em estufa e esperar de 3 a 5 dias. Ou tem uma análise que é somente comprar um frasco shot. Esse frasco shot tem que estar estéreo. Tu coletar esse mosto na saída do trocador de calor e incubar numa estufa. O que tem que acontecer depois de 3 dias com esse mosto que você colocou de forma estéreo numa estufa?
Nada. Se há mudança de coloração, se há produção de algum gás, mudança de densidade, quer dizer que esse mosto já está vindo contaminado. E acreditem, o trocador é um ponto crítico e a gente, quando vai em várias fábricas, pergunta: você faz a limpeza contra fluxo do trocador? Como assim contra fluxo? Sim, contra fluxo, para eu tentar remover a sujeira que às vezes fica impregnada, porque o trocador de calor ele é cheio de ranhuras. Então a limpeza contra fluxo. Quanto tempo você não abre esse trocador? Tem cervejaria com 5 anos que fala: nunca abri. Eu sei que é um porre abrir trocador de calor, mas tem que verificar as borrachas, tem que verificar a estanqueidade do trocador, tá? Para ver se a parte fria não está entrando em contato com a do mosto. Então, um simples frasco shot contendo o teu mosto e você observando que depois de 3 dias ele está estável, está bacana. Trocador de calor, aprovado. Mosto, aprovado. Esse mosto entra para fermentação. Entra para fermentação, aí eu tenho a adição do fermento, de reuso. Como é que está? A primeira coisa a gente tem que avaliar a viabilidade, a contagem desse fermento. Em segundo, os contaminantes aeróbicos totais. E aí eu posso usar um meio seletivo para bactérias e outro meio seletivo, ali ficou um pouco fora, para leveduras selvagens. O meio seletivo para bactérias, qual que é a questão dele? Ele não deixa crescer levedura, senão ia crescer a tua levedura na placa, e aí você ia afirmar que aquilo é contaminante? Não. Então, esse meio seletivo tem um antibiótico para não crescer leveduras. Cresce somente bactérias. E ao contrário, para a levedura, é o meio seletivo que inibe a tua levedura cervejeira, inibe bactérias e deixa crescer leveduras que são resistentes. Aqui nesse caso é o meio com sulfato de cobre. Você bota no sulfato de cobre, ele é tóxico para muitos micro-organismos e a levedura selvagem normalmente ela é resistente. Isso é um dos meios para essa finalidade. Existem outros também, tá? Plaqueamento em superfície, você vai ver ou não o crescimento das colônias. Vamos focar um pouquinho na contagem, né, do microscópio. Queria saber de vocês aqui, quem tem microscópio no laboratório da cervejaria? Por favor, levante a mão. Sejam sinceros. Deixa a mão levantada, por favor. Desses que levantaram a mão, permaneça somente aqueles que usam o microscópio. Sejam verdadeiros. Pouca gente abaixou, fico feliz. Não tenho vergonha disso. Eu sei que não é uma análise confortável. Eu sei que é uma análise que, dentre os problemas que uma cervejaria tem, né, no dia a dia, às vezes passa batido. Mas é um investimento que você fez. E ele vai te trazer mais retorno se utilizá-lo. Mais reuso. Um bom microscópio não é um microscópio onde eu compro ali no AliExpress que custa R$800. Um bom microscópio é um microscópio que custa em torno de R$2.000. Que tem as lentes ocular e objetiva. Que tem um mecanismo para eu poder regular e posicionar a câmara de Neubauer, que é uma vidraria que eu utilizo para contagem. Tá? Então ela aqui tem os aumentos que eu vou usar normalmente uma ocular de 10 vezes com uma objetiva de 40 vezes. 400 vezes de aumento já é o suficiente para você enxergar as leveduras e contar as leveduras. O mecanismo é importante também, o macrométrico e o micrométrico para eu regular. E aí também regulo a plataforma através do chariot. Vamos entrar na contagem. Por que não apareceu? Ali era para ser a câmara de Neubauer, tá? Que é essa câmara aqui. Tá? Essa câmara de Neubauer é um vidro que tem um volume pré-definido em microlitros. E você compra ela, ela custa em torno de uns R$300. E é importante comprar a espelhada. Porque com uma câmara de Neubauer espelhada eu consigo observar melhor essas linhas que são importantíssimas para eu ter a contagem correta. E dentre isso eu uso um corante chamado azul de metileno, que cora as células mortas. No reuso de levedura, é normal, dependendo do estilo no qual ela foi utilizada, teor alcoólico, quanto que ela sofreu, a viabilidade, que é o número de células vivas em relação ao total de células, ir baixando com o reuso, diminuindo com o reuso. E aí,
não reutilizar leveduras abaixo de 95%. Isso é o que a literatura fala. 92% tem, da minha percepção, 92%, 90% também não te traz prejuízos sensoriais algum. Agora, abaixo de 90%, você poderia pensar, não, aí eu doso mais levedura. Aí tu está dosando também levedura morta, que se degrada, a tal famosa autólise. E a autólise gera compostos sulfurosos, remetendo o enxofre, a ovo podre, a fósforo queimado, enfim. Tá? Então, tentar utilizar sempre acima dos 90%. E o azul de metileno te dá esse retorno. Como é que a gente faz uma boa contagem? Ainda ontem a gente estava discutindo com um cliente, onde ele solicitou a análise de um lote que já tinha passado algum tempo. A gente fez a análise, deu um resultado. Vamos supor, deu um resultado de 1 bilhão de células por ml. E aí ele fez a análise e deu 300 milhões, ou seja, 3/10 a oitava e o meu tinha dado 1/10 a nona. Vê a discrepância usando microscopia óptica. Qualquer análise de laboratório, ela pode ter uma diferença, ela tem um erro. Aqui a gente poderia tolerar um erro de no máximo 10% até 20%, o ideal é 10%. Essa variação, deu 1/10 a nona, ou deu 9/10 a oitava. Agora, não de 300%, né? 3 vezes... Não, isso não. Tá? Por quê? Tudo começa na coleta. É difícil você homogeneizar o fermento, né? É uma lama viscosa onde você tem que homogeneizar. Se eu deixar parado, o que o fermento faz? Decanta. Aí eu vou pegar a amostra de cima, não repercute toda a amostra. Por isso que as grandes cervejarias tem a tal da adega de fermento, onde eu pego esse fermento, transfiro para um tanque com cuidado, sem oxigenar, homogenizo para sacar uma amostra mais homogênea possível. Porque eu sacar uma amostra do cone, também ali tem um gradiente de concentração, tá? E de viabilidades também. Mas no fundo do cone a gente tende a descartar, porque a gente sabe que tem mais célula morta, né? Então, feito isso, uma boa homogeneidade, vou preparar a amostra. Preparo a amostra como? Fazendo uma diluição, porque se eu pegar essa amostra concentrada e for fazer minha análise, não vou conseguir, vai ficar revestido de célula. Então essa diluição seriada também é importante. Veja, estou trabalhando com 9 ml de água com 1 ml do fermento. Só que um fermento viscoso, eu não consigo medir 1 ml, cheio de gás. Quando eu vou pegar na pipeta, a aferição é muito mal feita. O que eu tenho que fazer? Pesar. 9 gramas de água com 1 grama de fermento. Pesar, eu peso. Uma balança bem aferida, vou fazer a diluição de 10 vezes. Depois a segunda, posso fazer da mesma forma, 1 grama para 9 de água, diluição de 100 vezes. Normalmente um fermento com alta concentração, bem viscoso, que eu purgo lá, bem compactado no fundo do cane, eu vou ter que diluir até 1000 vezes. Então, são 3 vezes essa etapa. 1 para 9, homogenizo bem, tiro daqui 1 para 9, homogenizo esse tubo bem, tiro 1 para 9. Totalizando o meu fator de diluição de 1000 vezes. Feito isso, passo para a próxima etapa. Pego esse diluído 1000 vezes, 1 ml com 1 ml de azul de metileno, totalizando 2000 vezes o fator de diluição. Isso vai ser um fator importante para a minha conta, tá? Homogenizo bem com o azul de metileno, que o azul de metileno vai permear as células. Aquelas que tiverem meio capengas vão ficar coradas, ou até as mortas vão ficar coradas, e aquelas que tiver boa atividade para degradar o azul de metileno não vão ficar coradas. E aí eu vou preparar a câmara de Neubauer. Conversando com esse cliente, qual que foi o problema? Não foi na diluição, provavelmente, foi no preparo da câmara de Neubauer. Por quê? Quando eu vou preparar a câmara de Neubauer, o que é um volume? É a área dessa câmara de Neubauer e a lamínula que eu boto aqui em cima. É um espelhinho, um vidro aqui em cima. Que tem que delimitar a altura. Então, a área pela altura é um volume. O que acontece? Quando eu boto a amostra na câmara de Neubauer, se eu boto muita amostra, esse vidro
sobe. E ao subir, quando eu vou focalizar no microscópio, eu mexo o foco, eu acho as leveduras. Só que atrás eu vejo que tem outra coisa desfocalizada. Aí eu mexo o foco, desfocalizo a que está no primeiro plano e focalizo as leveduras que estão no segundo plano. E aí? O que está certo? Não está certo. Tenho que limpar a câmara de Neubauer, fixar a lamínula de novo para que ela não levante e crie esses diferentes planos. Se eu tiver ela bem fixada, vai criar somente um plano de visualização, onde eu vou visualizar todas as células vivas e mortas no meu microscópio. Agora, dá para fazer essa análise de viabilidade das leveduras secas recém-hidratadas? Não. Porque a levedura seca recém-hidratada, a parte metabólica dela, enzimática dela, não está preparada para degradar o azul de metileno. E aí, se eu fizer a viabilidade, logo depois que eu hidratei em uma levedura seca, vai dar 70%. Posso usar uma levedura com viabilidade de 70%? Não. Só que se eu plaquear ela, vou ver que a minha proporção de células é muito maior, porque vai crescer somente as vivas. E se na minha contagem eu vi que tinha lá 700 milhões de células por grama, vou ver que quando eu plaquear, vai dar mais de 2 bilhões de células por grama, ou muito mais do que isso. Então, quer dizer, a contagem câmara de Neubauer usando azul de metileno para levedura seca recém-hidratada não serve. Tem que ser plaqueamento para eu crescer as colônias. Feito isso, ó, aqui a lamínula que eu falei, ó, ela fica fixa aqui nas laterais, aqui eu boto a minha amostra, sempre limpa com álcool 70, bem seca, fixo essa lamínula, agito bem a amostra para ela estar bem homogênea, corada com azul de metileno, e aí vou proferir a contagem. Essa contagem tem várias técnicas, o que eu vou passar para vocês é a parte central aqui, usando esses 25 quadrados que estão aqui no centro. Então, normalmente o que a gente pede é contar no mínimo 5 desses 25 quadrados. O das pontas e o central, ou o da diagonal, tá? No mínimo, que eu vou usar para minha contagem. Vamos lá, posiciono, vejo que não tem diferença de focalização, e aí vou realizar minha contagem. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu focalizei no aumento de 40 vezes de forma didática os 25 quadrados. O que são os 25 quadrados? Todos esses quadrados separados por 3 linhas. Vou contar o quadrado primeiro, o último, que nem a gente falou, o central e os da ponta. Dentro da técnica, toda técnica tem erro. Então, assim, o que eu estabelecer de regra, eu tenho que seguir a mesma regra para os demais quadrados. Ou seja, e essas 3 linhas? Essas 3 linhas funcionam da seguinte forma. Se eu estabeleci que o lado esquerdo e o lado parte superior das 3 linhas pertencem a esse quadrado, eu sigo a mesma regra para os demais. Posso escolher outra regra? Pode, desde que você siga ou a parte superior e inferior, e aí esquerda ou direita. Então aqui, tenho 2 vivas e uma morta. 2 vivas e uma morta, porque obedece a minha regra das 3 linhas do lado esquerdo com pertencentes ao quadrado. Quadrado central, tenho 2 vivas, uma morta. Essa aqui está encostando as 3 linhas do lado direito. Não, minha regra é esquerdo e superior. Então, e essa aqui? Está encostando inferior e lado direito. Também não. Então, vou considerar que eu tenho 2 vivas e uma morta. Erro da técnica. Aqui, 2 vivas e uma morta. E, por fim, aqui, 3 vivas, porque essa aqui está encostando nas 3 linhas inferiores. Vejam, eu tenho aqui 3, 5, 7, mais 4, 11 células vivas contra 1, 2, 3, 4 células mortas. Então, 11 vivas e 4 mortas, totalizando 15 células. Aqui, um aumento de 400 vezes. O aumento de 400 vezes vai te permitir enxergar quadrado por quadrado. Tá? Então, aqui eu estou enxergando um dos quadrados. Bom, pessoal, não abriu, mas, de qualquer forma, sim, tem uma conta a ser feita. A conta a ser feita envolve o número de células que eu contei, que foi ao total de 15. 11 mais 4. 11 vivas mais 4.
dividido pelo número do quadrado contado. Quantos quadrados eu contei? 5. 15 dividido por 5, 3. Tá? Vezes um fator que corrige o microlitro para ml, que é 250 mil. Então, 3 vezes 250 mil, 750 mil, correto? 750 mil vezes o fator de diluição, que foi de 2.000 vezes. Então, 750 mil vezes 2, 1,5 milhão. Com 1.000 vai dar 1,510 a nona células por ml. Normalmente são essas concentrações, claro, depende da compactação, que a gente espera obter do fermento bem compactado, de 1,5 até 3 bilhões de células por ml de fermento bem compactado no fundo do cone. Tá? E o que é a viabilidade? É uma porcentagem. Eu tenho 11 leveduras vivas num total de, fazer a conta, 15. 11 dividido por 15 vai me dar 73% de viabilidade. Esse fermento está bom para reutilizar? Não. Mas não se desesperem. A primeira pergunta é, deu viabilidade baixa? Deu. Como é que foi a amostragem? Você purgou o fundo do tanque ou tu pegou a levedura que estava no fundo do cone sem purgar? Porque vai dar viabilidade baixa. Pode dar 30%, 40%. A gente fez um experimento aqui no curso técnico da agrária, purgando, indo, tirando, até ver quanto que a gente tem que remover dessa purga. Tá? Normalmente, 2 litros, você elimina boa parte da levedura morta e vai ficar com o coração da levedura. Tá? A melhor parte da levedura. Mas pode voltar lá, chefe. Entenderam? Então, contagem de célula. Eu quis focar nisso, eu não ia focar, porque a gente vê muito erro. Vejam, quando você tirar a análise, que qualquer análise, não serve só para análise de levedura, tentem fazer interlaboratorial. Tenta ligar para outra cervejaria que faz a mesma análise e ver se o resultado dessa amostra que você analisou bate com o resultado da outra laboratório também. Tá? Para você verificar que o teu pessoal está bem treinado. Tá? Não assuma sempre isso como verdade. Verifique esses dados fazendo o que a gente chama de interlaboratorial. Tá? E muitos perguntam, pode ir. O que é vitalidade ou viabilidade? Vejam, a gente viu viabilidade. Diferenciação com azul de metileno, vivas e mortas. E vitalidade é o arranque da levedura. Né? Até a gente brinca lá. Viabilidade, a célula bem nutrida, bonita. Estamos nós aqui, todos, aqui, graças a Deus, né? 100% de viabilidade. Tem uns que, depois de 2, 3 dias bebendo, já pode encomendar o caixão, a viabilidade. Mas vejam, 100% de viabilidade. Todo mundo vivo aqui. Vitalidade é... Agora, acabando aqui a palestra, vai ter uma maratona aí de 10 km. Quem que está disposto? A vitalidade desse fermento aqui está bem baixa. Né? Tá todo mundo vivo, mas quem está disposto a correr? Quem está disposto a fermentar? E como é que tu mede vitalidade? Uma das medidas é a queda do pH. Por isso que a gente sempre conversa com os clientes. A medida de uma boa fermentação não está em somente monitorar a queda do extrato. Está em monitorar também a queda do pH. Normalmente, 3 dias, 4 dias de fermentação, o pH já atingiu o pH, que é o da cerveja. E ainda vai faltar mais 3 dias para atenuar. Se depois de 3 dias ainda não chegou no pH que era para chegar, eu já posso crer que o extrato, a atenuação, vai demorar. E aí o que eu posso fazer como cervejeiro? Aumentar a temperatura. Tentar favorecer para que eu não demore mais 2 dias em tanque para atenuar, porque o meu pH já está atrasado. Em 2, 3 dias já está atrasado. Então eu consigo tomar medidas, antecipar isso para tentar acelerar lá na frente. Outra forma, que hoje é mais utilizada em laboratórios, é medir a produção de gás carbônico. Você bota a levedura no mosto, vê quanto tempo e quanto que ela gera em 2 horas de gás carbônico, que é uma medida de que ela está consumindo açúcar, produzindo álcool e gás carbônico. É uma medida de atividade fermentativa. Essas 2 técnicas é o que a gente vê de arranque do fermento. Tá?
Ó, eu quero pausa na discussão do tempo aí. E aí, o que acontece, pessoal? A gente já vai falar de fermento líquido e seco agora. Vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Fermento seco é um fermento que guarda muita reserva a hora que tu vai secar. Então, a vitalidade dele, a hora que você hidrata, arranca bem, porque ele está com essa reserva cheia. Ele não precisou usar essa reserva para se manter vivo, porque ele não tem a água, né? Então, ele tem uma alta atividade. O fermento líquido, quando ele sai da empresa, ele tem alta atividade. Só que para ele se manter vivo, mesmo refrigerado, ele tem que consumir essa reserva para não morrer. Então, com o passar do tempo, a atividade, o arranque da fermentação dele vai diminuindo. Por isso que ele tem o shelf life tão curto, né? Acaba morrendo também em célula, e aí a gente indica 1 mês, 2 meses, vai depender muito do fermento, tá? Pronto? Só um minutinho, tá? Então, assim, hoje a Bio4 tem uma diversidade ali de 40 linhagens líquidas e 2 secas que lançamos esse ano, com o propósito de poder abastecer as necessidades de cada um cliente. Claro que nem toda cepa a gente consegue secar, porque essa reserva, nem toda cepa suporta essa reserva durante a secagem e o processo de secagem, tá? Perdem muitas vezes alguma característica de flavor, de aroma que ela poderia produzir enquanto líquida, que ela produz enquanto líquida, e depois de seca ela perde essa capacidade de produção. Do próprio fermento, a gente pode fazer o plaqueamento dele para os reusos. Todas as técnicas de microbiologia têm um delay, 3 a 5 dias. Então eu posso fazer um plaqueamento com meio seletivo. Aqui é um plaqueamento, e aí existem vários meios, onde eu vou fazer o espalhamento do meu fermento em superfície, vai permitir só o crescimento das bactérias, tá? Eu normalmente uso essa alça de Drygalski, botando 0,1 ml da amostra do meu fermento, incubo em aerobiose e espero alguns dias, 3 a 5 dias, até a gente ver o crescimento ou não de contaminantes. No caso da análise da cerveja, eu normalmente faço contaminantes aeróbicos totais, com meio seletivo, e também faço anaeróbicos totais. Qual que é a diferença? É o mesmo meio, porém, eu vou incubar no ambiente, dentro de uma estufa, e outro eu vou pegar essa plaquinha e botar no que a gente chama de jarra de anaerobiose, tá? Que eu posso ter uma bomba de vácuo para tirar o ar lá de dentro, para criar um ambiente anaeróbico. Alguns colocam uma lamparina, taca fogo, fecha, o fogo vai consumir todo o oxigênio, criando um ambiente anaeróbico. Por que essa diferenciação? Porque tem micro-organismos que só crescem em anaerobiose, que é a condição da cerveja. Cerveja, por mais que a gente fique brigando lá pelos ppb de oxigênio, não é suficiente para muitos micro-organismos se desenvolverem, tá? Então, a maior parte da cerveja está numa condição bem anaeróbica. E aí a gente bota nisso para poder validar. Se não bota em aerobiose, não cresce nada. Mas aí é um falso negativo. Tem muitas bactérias que não suportaram esse crescimento em aerobiose e que crescem em anaerobiose. Da mesma forma, as leveduras. As leveduras, elas crescem em anaerobiose? Crescem, mas muito pouco e muito lento. Por isso que levedura é sempre em aerobiose, tá? Então é um meio seletivo, como eu falei, com sulfato de cobre, para ver as leveduras selvagens. E a coloração de grã? A coloração de grã é bacana porque, pensem vocês, se eu pegar aquelas colônias que cresceram na minha placa de bactérias, a primeira pergunta é, o que são essas bactérias? Muitos podem falar, para mim tanto faz, para mim também tanto faz. É uma contaminação, está na minha cerveja. Agora, puxa, eu quero tentar entender o que são essas bactérias. A coloração de grã começa a te dar um indicativo. Por quê? É uma técnica que eu vou pegar aquela colônia, botar numa lâmina de vidro, esfregar e passar por uma chama, a gente chama de fixação, secar essa amostra. Vai sujar a lâmina com aquela amostra de bactérias. Nisso eu vou botar alguns corantes, um corante roxo, depois um corante que vai fixar, enxágue e um corante vermelho ou rosa, diferenciando o tipo de bactéria. O que quer falar que é uma bactéria gram-positiva? Quando ela fixa o corante roxo,
A bactéria gram-positiva tem uma parede de peptídeo glicano, que a gente chama, que dá resistência. Então, quando eu tiver contaminação por uma bactéria gram-positiva, ela é uma bactéria muito mais resistente, porque ela tem uma parede celular que traz essa resistência para ela. E aí, soda não faz nem cócegas para ela. Aquela ideia que fala, não, mas eu limpo com soda. Isso, soda limpa, não desinfeta. Peracético desinfeta um ambiente previamente bem limpo. Agora, a gram-negativa não. A gram-negativa ela é bem mais suscetível, porque ela não tem essa parede celular. E aí a soda elimina ela. Só que qual que é o problema? Lactobacillus, que é o grande vilão, ele é gram-positivo. Por isso que ele é o grande vilão. Ele é resistente, por ter parede celular. E aí, quando eu boto no microscópio, primeiro, eu vejo que no microscópio ele é um bastão. Olha só, ele é um bastão. Opa, bastonete e gram-positivo. E aí, olha só, eu e o Schwartz tem duas chaves de identificação e a gente tentou simplificar. Pegou duas chaves de identificação de bactérias falando, tá bom, então, se é uma bactéria, é um bacilo e gram-positivo, ele pode ser um lactobacillus ou um bacillus. Tá, mas como é que eu sei que ele é bacillus ou lactobacillus? É um teste que a gente chama de catalase. É pegar outra colônia que cresceu na minha placa, da mesma morfologia, mesma cor, bonitinho, botar numa lâmina de vidro aquela colônia e pingar uma gota de água oxigenada que tu comprar na farmácia. Se a gota de água oxigenada que tu pingar nessa colônia de bactéria borbulhar, quer dizer que ela degradou a água oxigenada, ela é catalase positiva. Então é um bacilo. Se não borbulhar, é um lactobacillus, identifiquei. E o objetivo dessa chave, ó, ela é gram-negativa. E catalase negativa é um pectinatus. Ela é gram-positiva e catalase negativa pode ser um lactococcus, um pediococcus e leuconostoque. Tá? Aqui teria que aplicar outras técnicas para diferenciar. E o coccus, gram-negativo, catalase negativa, megasfera. São as 4 principais contaminantes de uma cerveja, que com um teste de gram-positivo e um teste pingando água oxigenada e vendo se é um coco, que é uma bolinha, ou um bastão, que é um bacilo, você consegue chegar a um nível de identificação razoável. Se quiser se aprofundar ainda mais, aí tem técnicas para fazer isso. Mas a oxigenada pode pingar e você vai ter se é catalase positiva ou negativa. Para isso, o que a gente fez? Pode estar pensando, mas esse cara é louco, eu não tenho nenhum laboratório. Como é que eu vou controlar a qualidade do meu produto, cara? Simples. Todas essas análises são quantitativas. Isso, vamos dizer assim, é o máximo que tu vai conseguir de controle de qualidade dentro da tua cervejaria. Mas existem as análises qualitativas. Eu apresentei uma. Pegar o mosto, ver se fermenta ou não fermenta. É fácil fazer amanhã na tua cervejaria isso? Bem fácil, né? Envolve o que de investimento? Uma estufa. Não tem motivo para vocês não fazerem uma análise qualitativa do mosto de vocês. Tá? Agora, outra análise qualitativa. Esse meio para desenvolvimento dessas bactérias, lembra que eu falei as 4 principais? Lactobacillus, pediococcus, megasfera e pectinatus. Tem um meio que é difundido mundialmente, tá? Isso daqui não foi também o que a Bio4 inventou, a gente só deu um nome comercial para ele, que muda de cor com o crescimento dessas bactérias. Ele é seletivo para essas bactérias. Então, qual que é o objetivo? A gente fracionou esse meio em tubinhos, onde você vai pegar 1 ml da tua cerveja em fermentação, cerveja acabada, produto acabado ou fermento. 1 ml nesse tubo. Deixa eu mostrar. Próximo. 1 ml. Aqui está o controle. Ele tem coloração vinho. Vou pegar esse tubinho depois que eu adicionei 1 ml da minha amostra e botar em estufa. E esperar 3 dias. Se houver mudança de cor, tem contaminação. Esse meio é sensível. Depois de 3 dias, mesmo com 10 bactérias por ml, que é uma contaminação baixa, mas importante, ele já consegue mudar a cor dele. Vai dar uma coloração que não está tão claro, mas uma coloração de vermelho escuro. Ele é vinho, fica vermelho escuro. Puxa, deu alteração de cor, mas ainda é um vermelho bem escuro. Não há muito ainda o que se preocupar. É importante, você tem que tomar as ações cabíveis para diminuir ele. Tá? Agora, ficou já um vermelho,
para um laranja, é uma contaminação importante que sensorialmente às vezes você não vai perceber, mas vai te prejudicar no shelf life, vai ter reclamação com devolução. E aí ficou mais indo para o amarelo, daí contaminações mais altas, daí com certeza você vai botar no nariz, você já sabe que está contaminada, é o que esse meio vai te entregar. Vai te dar exatamente quanto que tem? Não, vai te dar uma ideia, mas essa ideia também te permite, com investimento numa estufa e do meio, fazer essa análise. Tá? Então você começa a direcionar os pontos críticos do teu processo. Não tem o quantitativo, faça o qualitativo. Esse meio é tão específico e bacana porque aqui a gente botou Lactobacillus brevis, ele mudou. Controle negativo com levedura somente, não, levedura não é para crescer. O branco, aí teve não sei se está aqui, não. Enterobactérias. Enterobactérias não crescem nesse meio. Enterobactérias estão no ambiente. Então, se na hora da coleta eu acidentalmente, o operador contaminar a coleta da minha amostra, não vai ter problema, porque enterobactéria não tem na tua cerveja. Se alguém falar um dia, ó, achei enterobactérias na tua cerveja só de ver se ela está mal fermentada. Porque pH baixo e álcool elimina a enterobactéria. Nós estamos falando salmonela, coliformes, enfim, várias. Por isso que a cerveja é segura e salvou a humanidade, dizem, né? Porque fermenta. Tudo que fermenta, cai o pH e faz álcool, teoricamente é seguro, não tem enterobactéria. Coliforme não sobrevive nessas condições. Tá? Os outros meios, com sulfato de cobre, com o meio mais genérico, então a gente tem também isso disponibilizado. E aí vamos falar dos flavors. Bom, a gente viu das técnicas, dos meios, como é que a gente pode controlar. E aí a gente vai falar de outra ferramenta importante. Bom, o que a gente espera de uma fermentação? Que ela produza aroma ou não produza aroma. Quanto menos aroma para aquele meu estilo, melhor. E que fermente o extrato e faça álcool. Tem receita que é assim, do ponto de vista mais simples falando. Ou a gente quer leveduras aromáticas que favoreçam a complexidade do estilo. Tá? Quando a gente fala em aroma, a gente tem um tempo para trabalhar em cima do aroma da levedura, que é as primeiras 72 horas de fermentação. A levedura bem nutrida e bem reutilizada no pit inseto, 72 horas. 72 horas que eu posso trabalhar com a temperatura para favorecer a produção de éster. Se passou de 72 horas e eu aumentar essa temperatura, o nível de éster proporcionalmente não vai ser produzido da forma que eu quero. Então, a gente tem uma janela importante para fazer a produção de éster. O que a gente espera de uma levedura inoculada? Num primeiro momento, é uma adaptação, e aí consumo do oxigênio que eu inseri no mosto, e a gente vai falar da oxigenação para a dinâmica da fermentação, e aí a queda do extrato, a queda do pH com o passar do tempo. Dos aromas, a gente tem os principais aromas de fermentação positivos, os ésteres. Tem os fenóis, que são os principais aromas. Muitas pessoas confundem o termo fenol, por favor. Fenol são compostos, são moléculas que vai remeter a condimento. O cravo é um fenol. Defumado é um tipo de outro fenol. Fruta madura são ésteres. Acetato de etila é solvente. Acetato de isoamila é banana. Éster é fruta madura. Agora, como é que eu produzo ésteres? Eu tenho que ter uma levedura que tem um metabolismo para produzir esses ésteres. E dar as condições de temperatura. Conforme mais alta a temperatura, favorece a produção dos ésteres. Ah, então quer dizer que eu posso fermentar qualquer levedura, quanto mais alto melhor? Não, porque acetato de etila, que é solvente, é éster também. Os fenóis, 4-vinil-guaiacol. Como é que eu produzo fenol? Quero produzir bastante cravo, quero fazer uma breta condimentada, temperaturas mais baixas, 16 graus, e dando percussores, que é o ácido ferúlico. É na abraçagem. Fenol começa na abraçagem. Parada ferúlica vai te dar mais condimento, caso a levedura tenha esse metabolismo, que também vai ter levedura que vai olhar para o ácido ferúlico e não vai dar nem bola, que é o tal da POF positiva. Que é um termo até meio estranho falar, ela é POF positiva, significa Phenolic Off Flavor.
A gente fala tudo off-flavor, mas depende do estilo, é um flavor positivo, não é? Cravo é um fenólico, mas para uma cerveja de trigo é positivo, para uma belga é positivo, tá? Dióxido de enxofre vai dar mais aroma de ovo podre, fósforo queimado, vem muito da morte celular. Os álcools superiores, vejam, olha só, acetato de isoamila. Acetato de isoamila, isoamila vem do álcool isomílico, é álcool superior. Então tem que produzir álcool superior para fazer o éster. Faz parte do processo do metabolismo e síntese. Diacetil, grande vilão. A gente vai fazer uma brincadeira depois no stand ali, que é o aroma de manteiga, né? Então, a levedura inevitavelmente vai ao longo da fermentação fazer o alfa-acetolactato. E o alfa-acetolactato no meio converte-se a diacetil. Existem formas de eu minimizar isso. Uma com o tempo e paciência, que é o tal do descanso de diacetil. Então, eleva a temperatura para acelerar a conversão do alfa-acetolactato em diacetil e aí reabsorver pela levedura, ou usar a técnica de utilizar um matufest, que é alfa-acetolactato descarboxilase, que vai converter o alfa-acetolactato em acetoína e outros compostos que daí sensorialmente não vão ser percebidos, tá? E o acetaldeído. O acetaldeído também, toda levedura produz acetaldeído. É o intermediário, quando a gente vê lá, via metabólica, açúcar, faz toda a via glicolítica, chega lá em piruvato, piruvato vai para a fermentação. Piruvato, acetaldeído, etanol. Não tem como produzir álcool sem produzir acetaldeído. O que é importante? Produzir álcool. O acetaldeído é intermediário e tem formas de eu minimizar ele. Temperatura ajuda a produzir mais álcool, mas também há um desequilíbrio produzindo mais acetaldeído. Deficiência nutricional, zinco. A gente fala sempre do zinco, né? Todo mundo bota zinco. Por quê? Porque a conversão do acetaldeído para etanol, a enzima que faz essa conversão depende de zinco. Não é por acaso que a gente faz essa suplementação, tá? Vejam, vamos pensar em solubilidade de oxigênio no meio. Isso vai fazer com que a levedura acumule reserva, fique mais saudável, para produzir os flavors que eu quero. O oxigênio, assim como o gás carbônico, o carbonato em temperatura alta, solubiliza bem o gás carbônico? Não. A gente baixa a temperatura, quanto mais baixa, melhor, não é? O oxigênio também. Então, quanto mais baixo, melhor. Claro, dentro da temperatura de fermentação. Agora, pensem vocês. Vou fermentar a 12 graus. É melhor a solubilidade do oxigênio a 12 graus? Bem melhor. Eu oxigeno o meio. Então, transfiro daquela bolha de gás do cilindro. O tamanho da bolha importa. Por isso que eu uso lá aquela vela sinterizada. E aí, transfiro da bolha de gás para o líquido. Oxigenou. Esse oxigênio está no meio. Só que quando o oxigênio reage com os compostos do meio, ele oxida esses compostos. Qual que é um composto de oxidação que a gente entende como flavor, off-flavor da cerveja? Qual que é? Trans 2-nonenal e o metálico, o sangue, não é isso? Então, o aroma de papelão, isso na abraçagem, e o metálico que vem depois, que é outro processo de oxidação. Agora, se isso é em temperatura baixa, eu minimizo essas reações. Por mais que eu tenha oxigênio, está solubilizado e já tem a levedura consumindo. Para não dar tempo do quê? Desse oxigênio reagir com esses compostos do meio. Tá? E tem um outro problema. Bem, solubiliza em temperaturas mais baixas. E quanto mais extrato eu tiver, mais difícil é oxigenar. Então, poderia pensar assim, uma cerveja, um moço com 12 platos, isso aqui é Kunze, tá? Se eu estou mostrando para vocês, é Kunze. Uma cerveja que eu tenho 12 platos, eu consigo lá, na transferência, durante 30 minutos, 6 litros por minuto, chegar em 8 ppm de oxigênio dissolvido, que é o target para uma célula que vai fermentar 12 platos. Agora, se eu aumento o extrato,
Não sei se vai... Não, acho que não. Se eu aumento o extrato, dificulta. E, teoricamente, era uma condição de eu precisar ainda mais oxigênio. Porque tem mais extrato a ser consumido, a levedura vai ter que utilizar mais desse oxigênio e a reserva para se adaptar ao longo de uma fermentação mais estressante. Porque, afinal de contas, tem mais extrato. Então, o que você pode fazer para cervejas? Aí nós estamos falando acima de 18 graus Plato. Fazer outras oxigenações. Porque eu saturo o meio com oxigênio. Ah, mas aumento a vazão. Tudo bem, você vai gastar mais. Aquela oxigênio vai entrar, não vai trocar com o meio e vai sair. Vou chegar lá em 4 ppm. A levedura que vai fazer, nas primeiras 4 horas, zerar praticamente esse oxigênio. Aí no tanque de fermentação eu posso ainda dar mais 15 minutos para elevar. E aí a levedura nas primeiras 24 horas, eu suplementar com esse oxigênio, por conta que vai ser um moço difícil para fermentar. Aí sabe aquela questão, puxa, quando eu fermento cervejas com extrato elevado, vai dar mais álcool. E não só mais álcool em etanol, vai dar mais álcool em álcool superior. Uma levedura melhor oxigenada, para cervejas mais alcoólicas, vai fazer mais álcool e menos álcool superior. O oxigênio ajuda nesse sentido. Tá? Além do que também, aqui está o exemplo, 5 ppm, o arraste da fermentação contra 9 ppm, 5, 6 dias, a cerveja também bem atenuada, repercute em tempo. Com relação aos nutrientes, lembra que eu falei que acetaldeído a etanol, uma enzima chamada álcool desidrogenase, ó que o zinco. Se não tem zinco, não funciona essa enzima. Ah, e a de que vai piruvato e acetaldeído, magnésio. Então existem vários nutrientes, e aí vocês precisam ter uma abordagem um pouco diferente e simplista com relação ao zinco. Muitos de vocês, acredito, utilizam zinco no final da fervura para suplementar com essa finalidade. Mas nutrientes mais complexos, que vão adicionar um pouco mais de outras fontes de nitrogênio e vitaminas, que são essenciais para a fermentação. Sabe aquela ideia do caseiro? E aí algumas cervejarias até usam o quê? Levedura no final da fervura, com a ideia de suplementar em outras fontes de aminoácidos, vitaminas e sais minerais. O problema é que tu está pegando a levedura, e é uma levedura que está íntegra. Quando tu bota na fervura, o conteúdo que está dentro da célula, muito pouco vai sair da célula e vai estar disponível para outra levedura usar. Por isso que tem nutrientes com extrato de levedura. Já é a célula rompida, autolizada, onde eu tenho a fração parte de aminoácidos e vitaminas em maior quantidade, para tu ter uma dose baixa. Nós estamos falando 1 grama, 2 gramas por hectolitro, com extrato de levedura e outros elementos constituindo esses nutrientes do mercado, além do que também os nutrientes podem servir de percussores para outros aromas. Tem essa ideia também de utilizar nutrientes mais específicos, com cargas de aminoácidos que favorecem a produção de determinados aromas. O próprio cálcio, na floculação, o cálcio não serve somente para a conversão enzimática. Quer uma boa floculação? CPPM vai ter uma boa floculação. Depende muito da genética da levedura, que tem a tal da floculina. Se for uma levedura que não produz essa proteína que faz ela interagir, formar grumos com a outra levedura e sedimentar, pode botar o cálcio que for, que ela vai ser difícil mesmo de flocular. Agora, é uma levedura de média ou alta floculação, o cálcio é bem importante. Temperatura de fermentação, vejam, conforme temperaturas mais altas, eu favoreço a produção de aromas, de éster, mas tem que tomar cuidado, lembrando que o acetato de etila é um éster. Favorece a produção de álcool superior? Favorece a produção de álcool superior. Favorece a produção de acetaldeído? Também. É um cobertor curto, por isso que a gente trabalha iniciando em temperaturas no range mais baixo, 18, e daí deixo largar para 22. Já não inicio 22 e vou a 24. Mas não se desesperem. Às vezes quando dá um acetato de etila, principalmente em fermento belga, porque você fermentou num range, na parte mais alta, que é o solvente, tempo de garrafa para essa cerveja. Porque o acetato de etila também vai complexar. Sabe o que tem muito acetato de etila, muito solvente? Compra um melão bem maduro,
para estragar, corta o melão. Aquilo é acetato de etila. Tu vai ver que é um misto de solvente com um melão bem maduro. Por que é importante ter o acetato de etila como éster, tendo essa característica solvente? Porque se ele está em níveis baixos, junto com o aroma de malte caramelo, ameixa seca. Quando a gente procura ameixa seca, não é um componente que dá ameixa seca. É uma combinação de vários aromas que vai te entregar uma fruta passa. Um damasco, não tem lá damasco. É um conjunto deles. Então, acetato de etila é importante, mas em excesso vai te dar o solvente. Aqui uma fermentação a 24 graus, estourou o acetaldeído. O limite de detecção é 10 ppm. É aquela maçã verde, lembra também um solvente. Depois, quem quiser treinar o sensorial vai estar lá no stand para vocês perceberem. Mas aí, fermentou a 24, estourou. Ah, mas o acetaldeído pode ser reabsorvido? Em parte, sim, para gerar álcool, né? Lembra que o acetaldeído vai a álcool, mas nesse caso acabou dando muita dor de cabeça em muita gente, né? E a via de produção de ésteres, olha só. Zinco, álcool isoamílico, acetato de isamila. Zinco é uma esterase, uma enzima que converte o álcool isoamílico em combinação do ácido acético ou já lembro já, o outro intermediário, para daí dar o acetato de isoamila. Então, os metais, magnésio e zinco, são muito importantes para a formação de vários ésteres, tá? E aí vem a outra questão. A gente falou de quantitativo e qualitativo. A gente viu que vocês podem imediatamente aplicar duas coisas saindo daqui. Uma é a análise do mosto qualitativo de vocês. Não estou falando para vocês investirem. Vão ter aqueles que têm interesse em investir. Acho bom. A outra análise colorimétrica, incubando, comprando meio, pode ser nosso ou qualquer outro, de mudança de cor, tendo uma estufa. E outra análise qualitativa e importante que muitas pessoas não fazem é a análise sensorial. Uma cervejaria tem que ter equipe treinada para cada tanque que for liberado, seja feita uma análise sensorial. Eu vejo muitas cervejarias liberando tanque sem antes fazer a análise sensorial. Isso repercute em devolução, reclamação do cliente, porque ninguém foi lá e experimentou a cerveja. E análise sensorial não é só responsabilidade do cervejeiro, pode ser de uma equipe bem treinada. Tem os operadores, por que não comprar kits of flavor e fazer a análise sensorial de todo o latte que sai? As grandes empresas fazem isso. Aqui saiu, não sei porquê. Tá. Então, acetaldeído, diacetil, isamila, o solvente, DMS, os ácidos, papelão, metálico, clorofenol e cravo, tem lá os seus limites de detecção. Diacetil vai dar a manteiga, o acetaldeído, a maçã verde, solvente acetato de etila, a banana ou isoamila, DMS o milho cozido, ácidos aqui a gente misturou o ácido acético, que é bem pungente, lembra até o piracético, e na boca a acidez do ácido lático, papelão, metálico, clorofenol e o cravo. São os principais flavors ou off flavors que você teria numa cerveja. Tendo uma equipe bem treinada, não precisa estar o cervejeiro lá para liberar e validar e fazer uma análise sensorial. Qual que é o investimento disso? Né? Existem vários kits no mercado, não precisa ser o nosso, para treinar, para que isso seja incorporado como controle de qualidade do flavor final. Então nós tiramos aqui o quê? Controle de qualidade microbiológico, mais quantitativo, é mais custoso sim, mas tem os seus benefícios, o investimento, mas também os qualitativos que vocês podem aplicar amanhã. E aí eu, professor Zé, a gente tem visto a preocupação das cervejarias com relação à qualidade. Porque assim, tem muito cliente final da cervejaria que aceita o produto mais barato. Mas esse cliente final da cervejaria, o que está repercutindo é esse produto mais barato não está retendo cliente. E esse cliente final consome o produto mais barato e faz leilão no mercado, não retendo cliente, fecha. Inadimplência. É isso que tem acontecido. Agora, o cliente lá na frente que está preocupado com qualidade, ele vai pagar mais caro, mas vai te cobrar pela qualidade. E a qualidade se acontece o quê? Com investimento, mas amanhã vocês podem aplicar 3 coisas hoje. Análise do mosto.
análise microbiológica qualitativa e a análise sensorial, treinar a equipe de vocês com esse objetivo de cada vez entregar o melhor e falar, o meu produto é bom, ele tem um valor maior? Tem. Mas ele retém o teu cliente, ele mantém a qualidade, fideliza o teu cliente final para que ele seja bem sucedido. Tá? Agora a gente vai, depois quem quiser passar, vou só dar um tempinho para montar as 10 amostras com os off-flavor. Passa lá, dá uma cafungada no copo, tá? Não precisa beber. Só na cafungada vocês já vão ver o que é o tal de diacetil, o que é o cravo, o que é banana. E aí treinar esse sensorial, levar isso para a empresa de vocês e tentar passar essa ideia para frente. Tá bom? Beleza, pessoal. Era isso. Obrigado. Acho que estamos no tempo certo. Tá? Até a próxima. Perguntas agora. Liberaram para perguntas. Sem quem tiver perguntas, eu traduzo aqui. Boa tarde. Eu comprei o kit Off Layers, tá? Faz uns 2 anos mais ou menos. E no início da cervejaria a gente não tinha como usar, porque até o estudo dos alunos que estavam trabalhando na cervejaria, né? Hoje 2 não fazem mais parte. Hoje estou sozinho lá, né? E te pergunto, eu tenho 2 anos ele, mas eu tenho ele guardado, usei, fiz as análises sensoriais que eu pude fazer, né? Mas ele não, eu acho, tem uma validade e eu queria saber se eu jogo fora, dou para alguém ou alguém faz alguma coisa com ele. Boa pergunta. A questão dos off-flavors depende muito da empresa, tá? Brau, eu não conheço. Porque, o que acontece? A gente está tendo problema também com o nosso. Tem 3 componentes que são muito voláteis, que é o acetato de etila, o acetato de isamila e o DMS. Tá? Mesmo que tu bote num frasco bem fechado, eles são voláteis. Vocês vão ver ali os kits, dizer que é hoje para amanhã, acabou. A gente está dando 6 meses. Tem forma de você encapsular esses aromas. Então depende da técnica que a pessoa usa. Se ela encapsulou esses aromas para preservar melhor eles ao longo do tempo, mantendo em geladeira, pode ser que eles ainda estejam lá, tá? Não tem como eu afirmar nem que sim nem que não, porque depende da técnica de produção. A questão de ativar o GenFlow, né? Você baixar, quando termina a fermentação, baixar ali para entre 8 e 12, mais ou menos 10 graus, aí ativa o GenFlow da levedura para ela ativar a floculina, não é isso? Boa pergunta. A temperatura é um fator que melhora a floculação, tá? Mas uma das coisas principais é assim, tá na genética da levedura. Então, uma levedura bem oxigenada, ela produz, o GenFlow é o gene que produz a floculina. Então, ela mais floculada, mais oxigenada e bem mais nutrida, produz mais dessa proteína que ajuda a floculação, tá? Então, a oxigenação é importante, baixar a temperatura ajuda nessa interação, tá? E ela é condicional, porque a floculina, essa proteína que se liga na outra levedura, ela se liga na parede da levedura, não com outra floculina, tá? Então, a parede da levedura é constituída de açúcar. Então, ela se liga no açúcar da parede da levedura, amarra e flocula. Quando você compra uma levedura de alta floculação, você vai ver vários grumos. Você vai falar, tá, e durante a fermentação? Ela está totalmente desfloculada. Por quê? O açúcar do mosto se liga na floculina, não deixa ela ligar à parede da outra levedura. Conforme esse açúcar vai sendo consumido, libera o sítio para ligar. Tá? Então isso é importante. E o cálcio é um cofator. A pergunta, uma técnica bacana é, que não tem esse gene da floculina. Por exemplo, Trappist Ale, não tem. Tu vai deixar 2, 3 semanas com frio aberto, a 2 graus, e essa levedura vai estar como um leite em suspensão. Com o passar do tempo, claro que ela sedimenta depois de 1 mês, mas quem tem 1 mês de tanque, 2 meses de tanque para esperar essa levedura sedimentar? Qual que é uma possibilidade? Usar um coadjuvante para tentar amarrar essa levedura e flocular. Tem clientes que usam uma levedura em proporção de 10 a 20%, que é o longo do USB, que tem muita floculina, e blenda.
Qual que é a função dessa levedura? Simplesmente ajudar na floculação da outra que não flocula. Sensorialmente, como tem um 80% da Trappist Ale, éster, fruta madura, e a London USB só colaborando para aquela cerveja no final da fermentação tá clarificada. É uma outra forma. Sempre me blend, esse é uma possibilidade, tá? Primeiramente, parabéns, Marcelo, sempre muito didática a explicação. A minha dúvida é com relação à viabilidade, né? Por exemplo, eu tive um caso na cervejaria onde eu dosei uma biomassa, eu estava com 93% de viabilidade e essa mesma biomassa foi para 2 tanques. 2 tanques, mesmo mosto, mesma nutrição, eu não tive uma variação significativa no processo. Porém, a recolha da levedura dos tanques, eu tive leveduras diferentes, uma bem mais saudável que a outra. Para onde que eu posso olhar para tentar ter uma viabilidade, recolhas com maiores viabilidades e também pensando em reaproveitamentos com mais gerações, né? Hoje eu trabalho com até 6 reusos, eu gostaria de poder aumentar isso. Como que eu posso olhar, né? Para onde que eu posso olhar dentro da cervejaria e do meu processo para isso? Bom, assim, você, deixa eu entender, você recolheu a levedura e essa levedura recolhida, você simplesmente dividiu em 2 tanques da mesma receita. É isso que eu entendi, né? E aí, ao final a fermentação foi igual. E aí, o final da fermentação, quando você recolheu, a viabilidade provavelmente de uma tinha caído e a da outra se manteve. É um pouco difícil afirmar o que poderia ter acontecido, mas pensando em reuso, oxigenação é fundamental para o reuso e nutrição. Tá? Se é a mesma receita, você pensar do lado da nutrição e oxigenação, você consegue regenerar, estabilizar a viabilidade. Pensa o seguinte, a oxigenação, ela faz com que a levedura produza elementos que ela usa ao longo da fermentação. Então aquele gap das 4 horas que ela usa o oxigênio, ela faz o que a gente chama de ergosterol e trealose. E ergosterol é usado na membrana da levedura. E a membrana da levedura não é algo imutável. Ela muda e bastante ao longo da fermentação. Porque é o seguinte, a membrana é o que é da individualidade com ela em relação ao meio. Quando ela encontra o meio com 12 grau Plato e 0 álcool, é um tipo de meio. Ao final, é um meio totalmente diferente. E essa membrana foi, aos pouquinhos, mudando. E o ergosterol foi sendo utilizado. Se eu não tenho tanta reserva de ergosterol, vai chegar um momento que ela não consegue se adaptar àquele meio que ela própria está gerando, e aí ela vai começar a morrer. Então, o oxigênio é um ponto fundamental. O outro ponto é vitaminas, sais minerais, zinco, que vai fazer com que ela esteja mais saudável para que no final estabilize e melhore o teu reaproveitamento e o número de vezes. Porque é justamente isso. A gente fala em reaproveitamento com relação à viabilidade da célula, mas também com relação à contaminação do fermento. E aí também eu viria para reaproveitar mais vezes, pensando em viabilidade, oxigenação e contaminação. E nutrição. E pensando no reaproveitamento, mais vezes, não em viabilidade, é a contaminação. Analisar a contaminação do teu fermento, porque isso pode interferir na viabilidade ou também na qualidade do teu produto final. Então, reaproveitamento viria também a contaminação, para mais vezes, né? Não quer dizer que, se ela está te entregando e o perfil sensorial está bacana, tem cepas que é mais estável, se é uma cerveja com baixo teor alcoólico, você pode reutilizar. Claro que a literatura fala 5, 6 vezes, mas a gente sabe que pode chegar a 7, 8 vezes, né? Sobre cervejas com alto grau Plato que você sugeriu de oxigenar, né? Seria para você aumentar o tempo de crescimento, de multiplicação celular, para poder ter mais massa. Seria isso? Com relação à massa celular de cerveja com alto grau Plato, tu já tem que pensar na taxa de inóculo inicial dela. A oxigenação nessa fase ajuda também, a multiplicação ajuda, mas ajuda no que eu acabei de citar, que é melhorar a produção de ergosterol. Então pensa,
Numa cerveja com 12 graus plato, que atenua até 2,5, gera 4 e pouco de álcool, 5 de álcool. É um nível de alteração da membrana e um consumo desse ergosterol bem menor do que uma cerveja com alto grau plato, que vai me entregar uma cerveja com alto teor alcoólico. A quantidade de ergosterol que ela vai ter que produzir para usar ao longo dessa fermentação é maior. E aí eu preciso de mais oxigênio para que ela se adapte. E aí é uma cerveja que vai me entregar, de repente, 7, 8% de álcool. Ela precisa adaptar melhor a membrana dela. Vai até o ergosterol. Se eu não produzir tanto ergosterol por conta da dificuldade da oxigenação, ela vai cair mais a viabilidade dela. E aí outras consequências, como eu citei do álcool superior também. Ajuda na multiplicação, mas também nesse acúmulo de reserva para ela. A corrida é mais longa, né? No extrato inicial maior, a corrida é mais longa, ela precisa de mais energia. Em contrapartida, uma corrida menor como a de 12 plato, é menos oxigênio necessário. E é justamente o inverso, é mais fácil oxigenar baixo grau plato do que alto grau de extrato, né? Tem 1 minuto, o Mater falou. Uma pergunta. Vou ser rápido. Sobre os métodos que você citou de verificar a vitalidade, a gente pratica aquela análise qualitativa de dosar iodo e ver a coloração que a célula assume. Você acha que isso é viável? O que o Vitor perguntou, assim, tem uma técnica que você pega a levedura, dilui ela e adiciona iodo ou Lugol, né? Qual que é a ideia da técnica? O Lugol ou iodo, ele interage com açúcar, não é? E aí ele não fica azul na abraçagem, enfim, né, com amido. A ideia é interagir com trealose, com açúcar, com reserva que tem dentro da levedura. Confesso para você, Vitor, não é uma técnica que eu já utilizei bastante por ser qualitativa, né? Mas cabe também à cervejaria definir, porque o perfil do Lugol, ele vai ficar com uma coloração que vai de um vermelho intenso, né? Você pode me corrigir, ao mais claro. E aí é muito relativo ao analista. Então, para você, eu vejo uma dificuldade. Se é o mesmo analista que determina, não, as células estão coradas nesse nível aqui, estão com boa vitalidade, e ele consiga passar isso para frente como na forma de um treinamento, entendeu? Acho válido. Tendo o mesmo analista, você consegue padronizar. Agora, o que é mais... Eu sou meio daltônico, confesso. Então, o que é mais vermelho ou menos vermelho? Então, fica um relativo... Por isso que é qualitativo, né? Como você falou, bem feito. Mas é bom sempre ter o mesmo analista e ver para, às vezes, você não ter uma variação que não faça sentido no final ficar fazendo essa análise. Tá bom? Beleza, gente? Tô com a garganta seca. Vamos tomar uma cerveja ali. Passem lá para tirar umas podreiras depois.